Bom, eu vou começar com um textinho da Bíblia, conforme a gente tem feito sempre, tá? O texto que eu quero usar hoje como base para historinha que eu vou contar para vocês aqui da minha existência está em Salmo capítulo 118, versos 14. E ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. E com isso eu gostaria de convidar você para fazer o Papai do Céu, convidar o Senhor para fazer parte aqui do nosso bate-papo. Então, se você conseguir, se estiver numa condição favorável aí, feche os seus olhinhos, leve o seu coraçãozinho lá para Deus e vamos orar, tá bom? Paizinho querido, mais uma vez eu te agradeço, meu Senhor, pela honra que o Senhor me concede em poder estar aqui e poder me colocar à sua disposição e à disposição dessas pessoinhas. Te agradeço, meu Senhor, pela oportunidade de dividir um pouquinho de mim, da minha vida, da minha história com essas pessoinhas lindas que têm passado por aqui. E que o Senhor, ó Deus, na sua infinita bondade, conforme tem feito por mim durante toda a minha vida, que o Senhor conceda a essas pessoinhas queridas saúde, forças, bem-estar, que o Senhor dê a elas, ó Deus, condições, as ferramentas necessárias para travar as suas lutas diárias, estar bem, estar feliz e contente, não porque a vida é boa em todos os sentidos e que tudo dá certo, mas porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor é o nosso cântico, a nossa salvação. Fique aqui conosco, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bom, meus amores. Chegou mais umas pessoinhas aqui que eu estou vendo e eu não reconheço o nome. Então, se você puder chegar e se apresentar, eu agradeço, porque eu não sei. Tem uma... É Denise? Quem que é Vargas e Edivânia? Também são cuidadoras? Não sei. Mas depois você dá um oizinho aqui pra mim, tá bom? Pra eu poder saber quem é você e te dar um beijinho por você ter passado por aqui. E sejam bem-vindas todas vocês, tá bom? Bom, eu estou aqui nessa semana, nos próximos dias aqui em que a gente vai se encontrar nessa live, serão para que eu me apresente para você. Então, como eu disse lá na primeira live, olha, o meu trabalho aqui, né, no Calmamente é uma empresa que eu estou desenvolvendo que cuida da saúde emocional da mulher. Então, eu mentoro e acompanho a mulher de acordo com a sua necessidade emocional e as suas demandas, as suas angústias internas, né? Como é que eu vou conseguir a confiança que eu preciso que você tenha em mim para que eu consiga desenvolver um bom trabalho, né? Para que eu consiga fazer com que as coisas funcionem no momento em que a gente estiver lá, tal, nos nossos momentos juntos, que eu espero que aconteçam, né? Se você não me conhece. Então, pensando nisso, foi que nós criamos aqui uma série de encontros que nós chamamos de Sobre Mim. Sobre Mim são esses momentos que a gente vai passar juntos aqui, em que eu vou contar para vocês, eu vou abrir aqui o meu coração para vocês, contando um pouquinho da minha história. Na semana passada, na quarta-feira, eu contei para vocês, eu fiz um resumo aqui para vocês do porquê para mim é tão importante a pessoa de Deus e por que eu não consigo fazer nada, que eu não consigo trabalhar simplesmente sem tocar na pessoa de Deus, sem falar de Deus de alguma forma. E, gente, olha, eu já quero deixar uma coisa muito clara aqui, que eu não me lembro de ter dito na quarta-feira passada, tá? Eu não prego religião. Eu disse semana passada que eu sou adventista do sétimo dia, né? Eu tenho uma religião que eu comungo, que eu pratico, que eu desenvolvo, mas não é sobre religião, não tem nada a ver com religião, tá bom? O que eu falo aqui tem a ver com o meu paizinho,
com o meu amigo, o Senhor meu Deus, que acompanhou os meus passinhos durante todos os dias da minha vida. Então, na semana passada eu contei para vocês algumas experiências, tal. Quem não assistiu pode voltar, o vídeo tá salvo aí na... Eu acho que tá salvo, Larissa, ou não sei se tá salvo, mas a Larissa vai dizer já se tá salvo aí, tá bom? Mas eu acho que está lá no feed do nosso Insta, tá? E aí você pode dar uma olhadinha lá para poder acompanhar aqui o esquema da nossa série, tá? Ah, gente, deixa eu falar aqui pra vocês rapidinho, eu vou falar rapidinho, tá? Semana passada, de quinta pra sexta, Larissa e eu, nós pintamos aqui, ó, essa salinha aqui é um cubículozinho bem apertadinho que tem aqui na minha casa. Eu tava atendendo as minhas menininhas, né? Eu tava atendendo as minhas mentoradas no meu quarto, e aí ou na sala, mas aí é muito complicado porque toda hora entra alguém e aí eu tenho que ficar interrompendo. Beleza, aí vamos dar um jeito nesse quartinho aqui. Aí nós pintamos, Larissa e eu. Olha que bonitinha essa parede aqui, foi a Larissa que fez, ó, tá vendo? A parede aqui no fundo, ó. Isso. Esses quadrinhos aqui também, ó, tá vendo? Esses quadrinhos aqui, eu nunca sei como é que chama esse negocinho aqui, mas eu acho muito da hora. Larissa que fez eles pra mim também. São as representações das nossas emoções e a maioria delas eu vivo, todas elas, né? Então nós temos aqui uns quadrinhos que Larissa fez que eu achei muito fofinho pra ambientalizar o nosso... Isso aí, flork, sei lá, alguma coisa desse esquema aí. Mas é só pra mostrar pra vocês um ambientezinho que a gente fez pra eu poder atender vocês de uma forma mais discretinha e mais à vontade aqui, tá bom? E aí eu estou hoje aqui estreando a salinha que nós fizemos com muito custo, passei a noite inteira para poder deixar isso aqui pronto, porque o tempo é muito corrido, né? Mas beleza, vamos lá. Hoje então eu quero contar para vocês uma trajetória, um pedacinho da minha vida, bem grande inclusive, mas vou fazer isso de uma forma bem resumida hoje aqui, que vai desde o momento em que eu dei meu primeiro beijo na boca até o momento em que eu decidi me separar. Então lembra que semana passada eu falei pra vocês que eu fui convidada por uma tia minha, né, pra ir morar em São Paulo. E aí fui pra São Paulo, gente, eu saí de Dois Irmãos do Buriti. É uma cidadezinha que é um belisquinho assim, que fica enfiado aí pra dentro do Mato Grosso do Sul, ali pra lá como fala? De Terenos, entre Terenos e Aquidauana. É uma cidadezinha enfiada lá no meio do nada. Um ovinho de cidade. Eu passei boa parte da minha infância ali, né, em Dois Irmãos do Buriti. Então assim, lembra que eu me desenvolvi ali num relacionamento com o Senhor desde muito pequenininha. Então o Senhor Deus foi o meu paizinho querido, que me educou, que me mostrou o caminho e tudo mais. E eu queria muito fazer a vontade de Deus em todos os sentidos. E lembra que eu falei também semana passada que desde que eu me conheço por gente, eu entendo um dom que Deus me deu para essa área do relacionamento, do aconselhamento e tudo mais, porque as pessoas vinham até mim para procurar ajuda, para que eu ouvisse, para que eu aconselhasse de alguma forma desde pré-adolescente, entendeu? Então fui crescendo nessa questão assim. Então a minha cabeça com relação a relacionamentos e sempre funcionou de uma forma muito clara, assim, os caminhos que eu queria seguir, o que eu queria fazer era muito claro na minha mente. E eu tinha princípios muito bem definidos, né? Então lá com 11 anos de idade, gente, veja bem que cabeça a minha era, né? Desde pequena. Com 11 anos de idade, eu conversei com Deus e eu firmei um acordo com Ele de que eu nunca ia ficar com menino nenhum. Eu não ia beijar na boca sem compromisso, entendeu? E eu não ia namorar com ninguém que não tivesse a mesma fé que a minha.
Porque eu acredito, né, eu acredito que isso é algo que não funciona, que não vai dar muito certo, vai dar ruim e que não é da vontade do Senhor. Então eu decidi isso na minha vida com 11 anos. Conversei com o Senhor, assinei um combinado com ele ali que eu tinha no meu diário com 11 anos. E aí bora cumprir. E aí uma coisa que eu observava é que menino tem uma lábia problemática para convencer as meninas. Eu via as minhas amiguinhas fazendo as coisas feias, caindo na lábia dos moleques, e eu ficava muito desesperada com isso. Eu tentava aconselhar e ajudar elas, eu ficava muito doida com isso. As meninas com 13, 14 anos na minha cidade, gente, já tinha pulado de tudo quanto é galho, já tinha filhos, já tinha... Então, assim, é um negócio que me deixava muito preocupada. Então, com uns 12 anos e pouco, assim, eu decidi que eu ia gostar de alguém, de um menino da minha igreja, que só tinha um, inclusive, né, porque o outro era meu irmão. Eu ia gostar desse menino para eu manter o meu coração ocupado, para ninguém chegar e me iludir com conversinha fiada nas minhas orelhas, entendeu? Pra você ver a cabeça da pessoa, como é que funcionava. Então eu gostei desse menino uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, sabe? Até que chegou um outro rapaz na minha igreja, e aí eu decidi gostar desse outro rapaz também, né? Porque também, né, deve ficar um monte de ano gostando do mesmo menino. Nunca nem falei nada pra ele, nunca ficou sabendo, foi um negócio assim, só entre eu e Deus, entendeu? Pra manter o coraçãozinho ocupado. Beleza. Então, quando eu fui pra São Paulo, eu fui para frequentar uma igreja, que era a igreja que o meu tio era pastor, o meu tio que eu fui morar, né, na casa dele, então eu já fui num status, assim, diferenciado para a igreja. Então eu era a sobrinha do pastor, já me colocava numa situação, assim, meio que de vista para as pessoas poderem olhar, né? Só que vocês não estão entendendo, eu saí de uma igreja com 10 pessoas para frequentar uma igreja com mais de 1.200 membros. Eu frequentava um coral jovem, que tinha mais de 120 pessoas. Olha, eu me sentia no jardim, sabe assim, de belas flores. Tinha gente muito bonita naquele lugar, meu pai do céu. Aí eu fiquei pensando muito, né, agora é a hora de eu encontrar, paizinho querido, a pessoa com quem eu vou me relacionar. Então, quando eu fui para São Paulo, eu já tinha 17 anos. Eu tinha passado toda a minha adolescência, pré-adolescência ali, gostando de pessoas que nunca sequer tinham nem segurado nas minhas mãos. Entendeu? Que eu nunca tinha tido nenhum tipo de contato assim, né? Nunca tinha encostado meu biquinho em outro biquinho na vida. Tava com quase 18 anos, entendeu? Então, tipo assim, eu tava ali naquela expectativa, porque eu já sabia que dali ia surgir o ser humano com quem eu ia ter um esquema ali. Mas não é possível que no meio de tantas pessoas eu não vou achar um, né, senhor? Que dá pra ter um esquema aqui. Aí, eu como uma boa dama, né, que já era nesta época, eu não vou dar bandeira, mas vou observar, né? Então, passava a minha visão por tudo aquilo ali e tal. Antes de ir para São Paulo, por causa dessa minha preocupação de ser iludida por conversinha e levada para maus caminhos, né? Eu tive uma outra conversa com meu pai, Senhor Deus, e aí eu fiz uma lista com ele. Eu falei para ele assim: pai, ó, eu tô indo lá pra São Paulo, tal, e pode ser que a gente encontre por lá, né, uma pessoinha assim, né, que vai dar um esquema assim. E só que eu tenho muita preocupação, o senhor sabe disso, de alguém vir nas minhas orelhas e me levar pro mau caminho, me convencer a fazer coisa que eu não devo. Eu não quero fazer isso. Eu sei que eu posso ser influenciada negativamente por pessoas, né? Então me ajuda. E aí eu pensei comigo, mas olha, eu queria que o senhor escolhesse uma pessoa para mim. Eu quero que o senhor decida quem vai ser a pessoa com quem eu vou ter um esquema, né? Com quem eu vou me relacionar, que vai ser meu namorado, meu futuro marido, né? E só que para o senhor não ter que decidir tudo sozinho, então eu fiz uma listinha aqui. Aí eu fiz uma lista mesmo, num papel,
com tudo aquilo que eu considerava importante ter numa pessoa que eu queria pra mim. E eu me lembro que o primeiro ponto da lista era: eu precisava ser alguém que amasse a Deus assim como eu. E logo embaixo, no segundo item da minha lista, que era uma listinha assim até grandinha, tinha que ser alguém mais alto do que eu. Porque eu coloquei na lista que se for alguém mais baixo do que eu vou sentir vontade de dar na cara dele quando eu ficar brava. Não impõe respeito, entendeu? Eu coloquei bem assim na lista, né? E fui fazendo a lista detalhada. Ah, alguém que me olhe de uma forma que me faça me sentir desconcertada. Alguém, fui colocando na lista várias coisas assim. E aí dobrei ali a listinha, entreguei pro Senhor, meu Deus, na minha mente, e fomos para São Paulo. Cheguei lá, aquela multidão de gente, não sei o que, igreja grande, muita gente bonita, e eu olhando discretamente para todos eles, encontrando, né, cruzando os olhares, descobrindo de onde é que seria, até que os meus olhos repousou num serzinho muito bonitinho. Misericórdia. Eu me lembro muito bem daquele rostinho e daquele nome, porque marcou uma fase da minha vida. O nome da pessoinha era Renato Passos, veja bem. E este serzinho passou a ser o meu foco de admiração. Logo assim, alguns, sei lá, uns 2 meses que eu já tinha chegado em São Paulo e tal, né? Passei a admirar aquela pessoinha ali e tal. E aí, em determinado momento, eu falei: ah, pai, parece que ele tem tudo da lista. Eu conversando com Deus, né? A listinha que eu tinha feito lá. Fui olhando a lista, analisando a situação, observando aqui discretamente, porque eu sou uma dama, né? Analisei tudo, tal. Perfeito, perfeito. Na minha visão, não faltava nada da lista. Eu achei lindo de morrer ainda, né? Pra poder ser mais interessante assim. Beleza, vamos orar, conversar com Deus a respeito disso, porque eu precisava dar autorização do Papai do Céu, né? Sumiu. O Senhor entrou num buraco. Não me respondia. Eu comecei a ficar agoniada com aquilo, né? Porque eu tô a conversar com o Senhor, e eu senti a resposta dele ali imediatamente, tal, enquanto eu tô conversando, nada. Eu pedindo, eu tentando puxar um assunto que o menino tava envolvido, nada. O Senhor sumiu da minha mente, não me respondia nada. Eu disse: mas o que tá acontecendo? Eu fiz jejum, gente, você acredita? Eu fiz jejum para que Deus me respondesse se era aquele o garoto que eu podia, né, descansar o meu coração, que seria ele, o rapazinho que ia, né, querer ficar comigo. Nada. Aí, dado um dia, tocou a campainha da casa em que eu estava morando, a casa da minha tia. Tava fazendo faxina, acho que era uma sexta-feira, não sei. Tava lá fazendo faxina, naquela correria, não sei o que, sozinha em casa. E aí, tocou a campainha, fui lá atender. Aí tava lá um ser humano magro, coisadinho, esculhambadinho, bichinho. Aí fui lá atender a porta e atendi da onde ele tava ali, com as desculpas furadas, gente, sabe, umas conversas sem nada a ver. Aí eu nem convidei ele pra entrar, não ofereci nada, porque eu tava sozinha em casa, e eu acho que isso não era uma atitude respeitosa da minha parte. Então, da onde ele estava na porta, eu o deixei estar, e de lá mesmo ele foi embora. Quando eu fechei a porta, eu ouvi a clareza da voz do meu Senhor na minha mente, dizendo assim: se filha, você prestou atenção no rapaz? Porque é com ele que você vai casar. Na hora, mas me deu um chilique. Eu digo: mas o quê? Eu tô aqui há dias conversando com o Senhor, orando, jejuando, implorando o Senhor para que me dê uma mãozinha lá com um rapazinho bonitinho, só me manda um treco desse aqui? Ah, não, gente, mas eu fiz um chilique. E aí foram os próximos dias. Oi, amiga Delci! Linda, seja bem-vinda, amor. Então, aí tá, beleza. Passei os próximos dias ali na base do chilique. E o pior é que a partir deste exato momento, aquela criatura
que bateu na minha porta, nunca mais me deixou em paz. Virou um chiclete, uma assombração, que não tinha pra onde eu me virasse que eu não via ele, que ele não estava, tipo, ali, na minha cola, sabe? Eu ia pra igreja, aí ele chegava do nada, brotava do chão, sentado do meu lado. Eu ia pro ensaio do coral, e quando eu vi, ele tava do meu lado. Eu ia pra social, quando eu vi, ele tava do meu lado. Meu pai do céu, pensa na criança insistente. Enfim, aí ele começou com a sessão pedir namoro. Me pediu em namoro acho que umas 15 vezes. E eu, me mantendo fria e calculista na minha decisão, toda vez que eu chegava em casa, fazia um chilique com o senhor, chorava, que nem aquelas adolescentes rebeldes, sabe? Aí um dia, ele me convidou para ir no jantar dos namorados, no mês de junho, em São Paulo. Tava um frio no leste. E eu não queria de jeito nenhum ir nesse jantar. Nesse ponto eu já tinha feito coisas do Arco da Velha, né? E pra ir nesse jantar do namorado, já tinha dito que não, eu tinha que cuidar das minhas sobrinhas. Ele foi, falou com meu tio, falou com a minha tia. Meu tio e minha tia arrumaram jeito pra ficar com as sobrinhas e me fizeram ir no bendito do jantar. Fui no jantar com a criatura. E aí quando eu cheguei no jantar dos namorados lá, eu cheguei primeiro, né? Aí fiquei lá esperando, não deixei ele me levar, porque eu achava um abuso, você não é meu namorado. Eu vou sozinha, né? E aí, cheguei lá, quando eu estava lá, sentada lá no meu lugar, lá, não sei o que, com os colegas aqui e tal, aí tocando Kennedy, saxofonista, no musiquinha de fundo aqui, pra poder ajudar bastante. Aí eu vi ele chegando de terno, todo ajeitado, né? Aí na hora que eu vi ele chegando, eu olhei pra ele e achei ele bonito. Aí eu falei, Sandra, mas você também é bem cabeçuda, né? Pronto, caí nas garras da criança. Aí foi só uma questão de tempo mesmo, entendeu? Aí eu comecei, tava me fazendo de difícil só de barreza, porque eu já tinha dito não 1 milhão de vezes, né? Agora ter que voltar a palavra atrás, eu achava que ia ser meio feio pra mim, né? Mas eu já percebi e já tá gostando da criatura. Pronto, já era. Achou bonito, já era. Porque a primeira vez que eu olhei, gente do céu, eu falei, meu Deus do céu, tirei pedra na cruz, né? Aí, beleza. Continuou insistindo ali, não sei o que. Um dia ele chegou pra mim e disse, Sandra, eu não aguento mais. Não sei mais o que eu faço, tudo que eu podia fazer eu já fiz. É a última vez que eu vou dizer. Você quer namorar comigo? Aí eu fiquei meio que estremecida na base, né? Eu falei, será que eu falar não de novo ele não vai mais pedir, né? Aí, ih, rapaz, agora o que eu faço? Tá, eu vou pensar. Eu falei, beleza, então você vai pensar até quarta-feira. Quarta-feira eu preciso de uma resposta. Cansei já de ficar esperando também. Aí beleza. Aí essa semana ele fez um monte de miraboleza lá, não sei o que. E aí quarta-feira cheguei na igreja, aí já tava indo embora, já tava todo mundo indo pro carro, eu tentando me desvencilhar, não sei o que. Isso aí, Sandra, eu tô esperando minha resposta, qual é? Aí lá de longe eu falei pra ele, não, beleza, então eu aceito aí seu pedido, né? Tá bom, vou aceitar. Então, tá, vou namorar com você. Aí já fui embora também, correndo, né? Fui pro carro. 15 dias depois, desvencilhando como uma pessoa muito lisa que eu era, foi que ele conseguiu dar-me o primeiro beijo. A gente ficou 15 dias namorando, assim, meio que aqueles namoros de antigamente, né? Segurando na mão, andando por aí, porque eu achava que a gente precisava ter um negócio antes, vamos primeiro conversar, né? Não chegar assim, já vai, né? Não é assim. Beleza. 15 dias depois, então, primeiro beijo que eu dei na vida, na boca de alguém, foi neste moço que eu aceitei a namorar, o senhor Deunilson. Nós nos casamos dia 29 de agosto de 1999. Quando a gente começou a namorar, eu tava encerrando o ensino médio, né? E aí, quando eu terminei o ensino médio, a gente ficou namorando acho que uns 2 anos e meio, mais ou menos. E aí, eu com 19 anos, ele pediu em casamento, eu disse, beleza, vamos casar, já estamos aqui mesmo, né? A gente se dava muito bem, dificilmente a gente tinha
treta e tudo mais, as coisas que iam aparecendo a gente resolvia. Ele é bem mais velho do que eu, então já trabalhava, tal. Então a gente foi meio que encaminhando as coisas, namoro de cristão, aquele negócio bem dentro dos esquemas, né? Vamos casar porque o negócio tá ficando meio sistemático, a gente precisa casar, né? Casamos. Planejamento tal da minha cabeça era, não, a gente se casa, aí depois eu faço faculdade, não sei o que, a gente começa a trabalhar na área, e aí eu penso na questão de a gente ter um filhotinho, né? E aí beleza, tal, a gente se casou com 4 meses depois que a gente estava casada. A gente se casou em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses depois eu descobri que estava grávida da Larissa. E aí vamos começar a vida de mãe, né? No mesmo período que eu engravidei, que eu descobri que estava grávida da Larissa, a gente entrou numa crise financeira. Eu morava bem no centro de São Paulo, num apartamento todo fofinho, todo bonitinho. E aí saímos de lá para morar no fundo da casa da sogra. Numa casinha, 2 cômodos assim, que não tinha sido acabado, não tinha piso, não tinha reboco, não tinha... Era só 2 cômodos assim, bem mal acabadinho, né? E aí tinha um ratinho bem miserável que ficava nos vãozinhos do buraco, assim, do tijolo, perturbando a minha vida. Aquele ratinho me fez uma raiva, gente do céu. Aí a Larissa nasceu ali, né? E aí ele fazia xixi e cocô na cama da Larissa. Ficava olhando pra mim com aquela carinha de rato dentro do buraquinho lá, me fazendo estresse. Lá, eu tentando dar na cara dele, nunca que eu consegui pegar aquele rato. Eu mudei de lá e não consegui pegar aquele rato, né? Tive o Thiago. Depois que a Larissa nasceu, quando eu tava com 11 meses, eu já tinha decidido, né, paizinho, ó, um filho só tá bom, né, porque sabe como é, eu não... Acho que eu não dou conta de ter 2 filhos. Situação financeira muito complicada, a gente passava muito apuro, assim, financeiramente falando. Se um filho tá bom, né, pai? O filho tá ótimo. Larissa tava com 11 meses. E eu descobri que estava grávida do Thiago. E olha, da Larissa eu tomava medicação desde antes de casar, conforme a orientação do médico, né? Mas aí um dia eu olhei lá dentro do guarda-roupa, eu deixava a cartelinha lá para eu tomar todos os dias antes de dormir, né? E um dia eu olhei pra cartelinha, gente, sem brincadeira, essa imagem não sai nunca da minha mente, foi um trauma, né? Eu olhei pra cartelinha, 3 comprimidos sem tomar. Eu olhei pro senhor e disse assim, o que foi que aconteceu aqui? Me roubaram 3 dias de vida? Porque eu não me lembro de não ter tomado comprimido 3 dias. 3 dias sem tomar o comprimido. Foi o suficiente para fazer Larissa. Beleza. Aí por causa do trauma, né? Vamos tomar injeção agora, porque, né, a gente tem que prevenir isso com mais injeção de 3 em 3 meses, não sei o que. E foi bem numa época que teve um auge lá de denúncias de anticoncepcionais injetáveis corrompidos. Adivinha quem foi premiada? Tia Sandra. E tomando injeção, fiquei grávida do Thiago. E aí, mãe pela 2ª vez. E treta financeira, né? Situação tensa, tal. E aí, meu marido perdeu o trabalho e as coisas ficaram muito feias mesmo. Um dia a gente teve que voltar de novo para casa da sogra, no fundo da casa da sogra. E aí um dia a gente conversando lá, os dois, assim, meio cabisbaixo, meio pensativo, sem saber que rumo tomar da vida. Ele tinha perdido o emprego de novo pela 2ª vez. E aí ele falou pra mim assim, Sandra, vamos embora daqui, de São Paulo, né? A gente já estava há alguns anos ali, a Larissa estava com 2 aninhos e o Thiago com alguns meses de vida, né? A Larissa estava com 1 ano e pouco e o Thiago com uns meses de vida. E aí eu digo, vamos embora. Aí ele disse, vamos pra onde? Aí ele me deu as opções, ele, olha, a gente podia pensar em Curitiba, Campo Grande, que seus pais estão lá. Eu não lembro se ele me deu alguma outra sugestão. Eu disse, vamos pra Campo Grande, né? Pelo menos dessa vez a gente fica mais perto ali da minha família, minha mãezinha e tal, caso de precisar, né? Ele já tava no fundo da casa da mãe dele, né? Aí, tá, beleza então. Uma semana depois, a gente tava com as bugigangas tudo dentro de uma perua velha, de uma Kombi mesmo, né?
O que deu para colocar dentro dessa Kombi, a gente enfiou dentro da Kombi e viemos. Ele veio com a Kombi, né, com o pai dele, e eu vim de ônibus com as duas criancinhas para Campo Grande, para recomeçar a nossa vida em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas na lona, tipo assim, com a mão na frente e a outra atrás, uma tapando a região daqui e outra de lá, entendeu? E aí vamos recomeçar assim. E foi um recomeço bastante cansativo, assim, física e mentalmente, assim, sabe? Ele andava a Campo Grande todinho atrás de trabalho. Gente, olha, uma coisa que meu ex-marido sempre foi, é muito trabalhador. O bichinho é muito esforçado, sabe? Então, andava de a pé aquela cidade todinha pra achar trabalho. E eu com as duas crianças na casa da minha mãe, pra poder não gastar com aluguel e coisa desse tipo, que a gente não tinha mesmo condição, não tinha de onde tirar. E enquanto isso, as coisas tudo empilhadinha, que a gente trouxe de São Paulo na casa de uma tia. Enfim, assim, né? E com criança pequena, o Thiago doente, com uma alergia de pele, um negócio bem assim. E nesses desenrolar da vida, né? Ele encontrou um trabalho não lembro se o primeiro trabalho dele foi na Santa Casa, não lembro. Mas ele era técnico em enfermagem, né? Ele arrumou um trabalho, a gente já arrumou uma casinha de aluguel e aí vamos recomeçar. Sempre assim, passando por muitas situações financeiras bem apertadas, mas sobrevivendo, né? E sobrevivendo bem, pela graça de Deus, assim, na medida daquilo que nos era permitido ali. A gente arrumou uma bicicletinha, andávamos aquela cidade todinha de bicicleta, eu com as duas crianças, uma na frente e outra atrás, e ele com as bolsas, com os parangandã que a gente tinha que carregar, e a gente rodava a cidade toda. Ficamos conhecidos pelas bicicletinhas e as duas crianças na bicicleta, né? Aí saímos, né, da situação mais precária, assim, financeiramente falando. Ele arrumou um outro trabalho, daqui um pouco passou num concurso no hospital do hospital regional, trabalhou um tempo ali no hospital regional, foi onde a gente teve a nossa primeira grande crise, assim, né? 7 anos de casado, e aí aconteceu lá de um dia eu perceber ele meio esquisito, tal, e aí fui conversar com ele, e aí ele me confessou nesse dia que estava apaixonado por outra mulher. Saiu da boquinha dele. E aí o meu mundo se abriu, né? Porque a minha vida era aquele... Oi, Marlese! Princesa, seja bem-vinda de novo, meu amor. E aí, né? Chegou-se um primeiro grande momento, assim, de minha vida ruir completamente diante dos meus pés. Aí, depois de muita conversa, depois de muito considerar a situação, peguei minhas coisinhas, peguei as crianças, fui passar um tempo em São Paulo na casa da minha tia, dessa tia que eu já morava antes, né, antes de me casar. E aí, lá em algum momento, conversando com o Senhor de frente pro mar, o Papai do Céu disse pra mim assim: filha, tá na hora de voltar e conversar com seu marido. Ai, tá bom. Obedecer ao Senhor não é brincadeira, né? Tá, contra a minha vontade a princípio, com aquela resistênciazinha de ruindade no meu coração, né? Tá bom, vamos conversar. E aí ele já tinha tentado várias vezes conversar comigo, mas eu rejeitava completamente qualquer tipo de conversa, né? Mas aí o Senhor mandou, vamos conversar. Conversei com ele, me pediu muitas desculpas e chegamos às considerações a respeito do assunto. Decidi deixar aquela história para trás e nós recomeçarmos de novo. A partir desse momento, morreu ali. Morreu ali. Tudo que nós tínhamos passado com relação àquela situação, àquela história, aqueles casozinho em si, acabou ali para mim. Colocamos uma pedra em cima, não tem jogação de coisa na cara, não tem treta a respeito, nada disso. Recomeçamos tudo de novo. E olha, eu posso dizer pra vocês, gente, que hoje quando eu olho pra trás assim,
eu sou muito grata a Deus por cada uma das experiências que eu vivi. Vou falar já sobre isso com vocês. Você fala assim, Sandra, mas por que separou? Você vai entender já já. Eu acho que uma das coisas mais preciosas que o ser humano tem e que não se leva em consideração é a liberdade, a escolha que Deus nos coloca sob a responsabilidade, sabe? Ser livre é algo muito sério. Significa ser responsável, responsável pelas suas ações, responsável pelas suas escolhas, responsável pelo que você pensa, responsável pelo que você sente. Responsabilidade tem a ver com ser livre. Quando eu vivo em função de culpar e responsabilizar os outros por aquilo que me acontece, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu passo, significa muito, na minha opinião, tá? Que eu não sou livre. Que na verdade eu só exerço mal a minha liberdade. Vocês estão entendendo? Então assim, vivemos, né? Foram mais... Eu sou muito ruim de matemática, tá, gente? Vou ficar fazendo essas contas não, porque eu sou péssima de matemática. Vou fazer vergonha aqui. Então eu vou fazer isso não. Mas passamos bons outros anos juntos, né? Muita coisa eu simplesmente não quis mesmo saber. Eu tenho uma teoria de vida que eu ensino para as minhas menininhas que quando você procura um problema, gente, todo aquele que procura acha. Se você é o tipo a louca ciumenta que vive atrás de procurar alguma coisa, o Satanás vai arrumar um jeito de dar para você aquilo que você está procurando. E é uma coisa que eu não aceito para minha vida, é receber da mão do capeta, da mão do Satanás, nada. Se eu preciso saber de alguma coisa que tem a ver com a minha vida, com a vida daqueles que estão comigo, então eu quero saber da boca do meu Senhor, de Deus, do capeta não. Então assim, não fico atrás de ficar caçando confusão pra minha cabeça, não fico atrás de ficar caçando, escarafunchando a vida de ninguém, eu não faço isso. Então, vivi tranquila a minha vida. Meu ex-marido, ele trabalhava na área de técnico de enfermagem, como eu falei, e ele vivia enfiado em hospital. Depois passou pro SAMU, a vida dele era dentro daquela ambulância, né? Então, o que aconteceu por lá, as coisas que passaram por lá, o que deu-se na vida dele dentro dessa realidade dele de profissional e trabalhador lá, é coisa dele com Deus. Eu nunca fiquei sabendo de nada de errado que tenha acontecido, entendeu? Até que num determinado dia eu fiquei sabendo que ele estava de coisa lá com a outra sirigaita. Tá aí o meu limite, que não é muito grande, acabou. Aquele problema que eu tinha enterrado lá atrás ressurgiu como uma praga dos infernos, porque eu tenho uma história familiar muito complicada, né? Assim, a minha família, toda a minha família passou por situações muito ruins de relacionamento, de traições, minha mãe teve problemas com isso em todos os relacionamentos. Então minha mãe foi abandonada pelo primeiro marido, que é o meu pai do meu irmãozinho do meio, que foi abandonada pelo meu pai, trocada por outra. A gente era muito pequeno, o primeiro casamentinho da minha mãe, sabe? O casamentinho fofinho, sonho dela. E aí a pessoa vai lá e descobre que tem outra pessoa dentro da mesma igreja, grávida do seu marido, no mesmo tempo de gravidez que ela tava, sabe? Um negócio assim meio feio, meio traumático, sabe? Então são experiências que marcam muito a gente. E eu não estou disposta a viver. Não estou disposta a replicar, entendeu? É minha escolha, é um direito que eu tenho. Sou livre para tomar as minhas decisões e arcar com as consequências disso. Tentamos, né? Depois que eu descobri isso, a situação ficou meio tensa. Saí de casa de novo. E aí depois tentamos conversar, e pastor intervindo, e amigos, e não sei o quê.
voltei de novo, tal, mas dessa vez não desceu. As desculpas não foram suficientes. Parece que caiu um véu da minha cara. Parece que caíram as escamas da minha vista. E o que eu enxergava não era aquilo que eu via mais. A pessoa que estava ali não era mais o homem que eu amei, não era mais a pessoa que eu confiava, não era mais. Aquilo ficou intragável, insustentável. E eu, gente, eu luto muito contra uma natureza difícil dentro do meu coraçãozinho aqui, que é um negócio também que eu acho que é meio de família, né? Minha família sabe disso, que é uma luta que a gente tem aqui. Os cardozinhos são um povo meio invocado, sabe? Um povo meio sistemático. E eu luto muito contra essa natureza com o Senhor. Eu queria muito, eu falo pra Deus assim, eu queria muito ser uma pessoa docinha, fofa. Eu tenho uma cunhadinha, a esposa do meu irmão do meio, fofinha, sabe? Uma pessoa dócil. Eu queria ser uma pessoa assim, fofinha. Ah, só não, gente. Você cutuca um ser humano que nem eu, a minha vontade é logo botando fogo no mundo, entendeu? Aí como é que você convive com um homem que você não confia? Que você olha pra cara dele dormindo, se eu vou te matar. E eu não tô brincando. Não é uma coisa assim, eu vou te matar da boca pra fora. Eu vou te matar mesmo. Eu vou te matar, dormindo ainda, miserável, entendeu? Então, eu cheguei no meu limite. E aí, alguns meses depois dessa situação, assim, alguns dias antes do nosso aniversário de casamento, eu pedi o divórcio. E ele aceitou. E nós nos separamos. É bonito? Não, não é não. É uma história legal? Eu contando assim, parece ser tudo muito tranquilo, né? É claro que tem muitas situações por detrás disso aqui. Antes de tomar essa decisão, eu sofri muito. Eu tentei convencer Deus de que eu precisava morrer. Teve um dia, gente, olha isso aqui. Eu saí umas 3 horas da manhã, num daqueles momentos em que minha cabeça parecia que ia explodir. Sozinha, eu e Deus, numa angústia, numa dor interna, uma sensação assim de morte mesmo. Sabe, aquela situação assim, você não sem saber que rumo tomar, que decisão tomar, tudo muito, um peso emocional muito grande mesmo. Aí eu cheguei na conclusão seguinte, pai, se o Senhor me levar, olha que óbvio isso, se o Senhor me levar, olha, acontece alguma coisa, um acidente, morreu, tadinha da Sandra, olha lá, puxa vida, morreu, vão ficar tristes, as pessoas vão sofrer, vão chorar. Minha maior preocupação na vida era a minha mãe, né? Então, assim, uma das grandes coisas assim que me faz lutar pela minha vida é não dar pra minha mãe o desgosto de perder um filho, né? Porque eu acho que a minha mãezinha não precisa passar disso não, é muito triste. Mas as pessoas superam a morte. É triste, mas supera. Mas a dor de se sentir enganado, de se sentir traído, a decepção, ela é muito ruim de lidar. E eu era líder com um monte de gente sob a minha responsabilidade, sabe? E aí, ai, pai, isso vai ser muito difícil. Eu vou acabar criando um desconforto, uma dor para um monte de gente. Ai, gente, que absurdo. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Tá todo mundo aí? Tá, beleza. Eu vou terminar essa live aqui com... Eu vou terminar essa live com a lanterna, gente, ó. Tá? Porque caiu tudo aqui, tá bom? Não sei o que aconteceu, não. Tá? Então, beleza, ó. Estava falando aqui do esquema trágico ali, então. Vou terminar, o povo aqui me cortou minha onda. Deixa eu só colocar minha luzinha aqui. Pera. Dá pra ver? Maravilhoso. Tá, então. Aí conversando lá com o Senhor a respeito disso, clamando mesmo por uma resposta, de madrugada eu saí. O ambiente na minha casa, gente, estava
eu senti aquilo tudo muito insustentável. Eu cheguei num ponto em que eu não suportava ficar dentro da minha casa, entendeu? E aí saí de madrugada com o carro, fui parar numa outra cidadezinha. E isso é uma coisa que só Deus e eu vivi, sabe? Só o Senhor e eu, ninguém mais sabia disso. Até depois que as coisas passaram, tal, foi se assentando, que agora eu consigo, né, passar isso com tranquilidade. E aí, numa conversa com o Senhor, chorando e clamando por socorro, eu pedi para que o Senhor me levasse de uma forma em paz, em comum acordo, porque eu não podia simplesmente me matar, né, gente? Eu tenho um senso de salvação eterna, eu não quero morrer nesse planeta. Então, Pai, por favor, me deixa aí. Me deixa descansar, eu não quero mais viver, eu não quero mais ter que... Eu não quero ter que tomar uma decisão dessa, mas também eu não suporto mais continuar nesse caminho, Senhor. E aí, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer assim, Pai, ó. A gente pode combinar um acidente aqui bem fatal, daqueles que vai assim, pro nada, né? Não sobra nem os ossinhos, que é pra não correr o risco. E tá tudo bem, o Senhor conforta a minha família, o Senhor conforta as pessoinhas que me amam, e a gente encerra essa existência assim, tranquilo, sem grandes estresses, né? Então, se o Senhor concordar com isso, a gente pode, né? Fechei os meus olhos ali, coloquei o pé no meu Etios rapidão, e aí fiquei ali, em paz com o Senhor. Olha, Pai, eu tô pronta para ir pro céu. E fiquei ali, sei lá quanto tempo eu fiquei ali. E nada aconteceu. Gente, eu tava a 200 km por hora, 3 horas da manhã, chorando um monte, dirigindo com os olhos fechados, e simplesmente o Senhor não quis me levar, né? Porque eu acho que por muito menos outras pessoas já tinham, né? Eu fiz muito tempo assim, eu fiquei vários minutos andando a 200 km por hora com os meus olhinhos fechados e nada aconteceu. Bom, eu entendi nesse momento que eu acho que o Senhor não queria mesmo levar. Num outro momento, mais por uma questão de desespero emocional mesmo, por uma sensação de eu preciso desligar de tudo, eu preciso. Eu tomei lá uns comprimidos para dormir, mas foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida, não deveria ter feito isso não faça, nunca faça uma coisa dessa, tá? Não pode, é horrível, uma sensação muito ruim, e o pior é que a desgraça do negócio não mata, né? Só deixa a gente com aquela sensação muito horrível. Enfim, só acho que o senhor não quer mesmo me levar, não, então vamos ter que encarar isso aqui, né? Beleza, vamos encarar isso aqui. Decidi pelo divórcio, me separei, e é isso aí. Semana que vem eu quero contar pra vocês o que aconteceu depois disso, tá bom? Os passos pós-divórcio, e nós vamos chegar na conclusão de aonde é que isso vai chegar, tá bom? Na primeira semana de junho, eu quero abrir aqui uma oficina para mulheres, tá bom? Nós fizemos uma pré-votação na semana passada de que os temas seriam filhos, educação de filhos, relacionamento conjugal ou as desestruturas emocionais de uma mulher, tá bom? Nós trataríamos sobre essas questões na nossa oficina aqui. Eu estou trabalhando aqui, gente, na construção de uma empresa para mentorar a saúde emocional de mulheres. Eu já faço isso há muitos anos. Eu fiquei parada aí esses 4 anos, desde quando eu entrei no processo de divórcio até agora, né? Mas durante toda a minha vida eu vivo em função disso. Então eu tenho várias pessoinhas que passaram na minha vida que poderiam dizer, né? Poderiam falar alguma coisa a respeito disso. Mas é um processo que eu preciso conquistar agora, porque eu nunca trabalhei pela internet. O desafio para mim agora, gente, é esse aqui. Ficar aqui conversando com vocês, olhando pro meu celular, pra minha cara, é um negócio que não tem cabimento pra mim, tá? Mas a gente tá aqui pra crescer, aprender, vencer desafios, né? Então eu estou aqui, tá?
Então eu gostaria que vocês votassem para mim, por favor, o que vocês gostariam que fosse, sobre o que vocês gostariam que fosse essa oficina. Eu vou colocar lá no status do Instagram, e aí vocês votem para mim. Vai ser a última vez que nós vamos fazer essa votação, porque eu preciso organizar a programação de acordo com o tema escolhido. Até agora, a maior votação está em desestrutura emocional da mulher, tá? Então, as maiores quantidades de votos está para esse tema. Mas nós temos aqui, então, as opções de relacionamento conjugal, educação de filhos e desestrutura emocional da mulher, para vocês votarem. Vão lá no nosso status. É status não, stories. Isso, nos stories, por favor, para poder fazer essa votação e ajudar a tia Sandra, tá bom? A construir isso aqui. Eu não queria que caísse aqui o negócio, a gente já tá aqui há algum tempinho. Então, agradeço muito vocês pela companhia. Orem por mim, pela minha família, pelo nosso projeto aqui, tá bom? Eu prometo para vocês que, como sempre fiz, vou colocar toda a minha alma e o meu coração para que isso aqui funcione, para a honra e glória de Deus, seja o melhor e que dê tudo certo, para o bem de cada uma das pessoas que vão passar pela minha vida, tá bom? Agradeço muito a sua companhia. Fiquem com Deus. Na quarta-feira eu vejo vocês. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, por favor, manda para mim lá nos stories, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença, cada uma de vocês. Te amo, coisa linda do meu coração. Eu vi aqui um nomezinho de alguém. É Dudu, minha sobrinha, será? Gente. Bom, eu vou aguardar que vocês me deem um oizinho, tá bom? Não sumam de mim. Se tiver alguma coisa que vocês acham que eu possa fazer para melhorar, para poder fazer de melhor aqui, para poder melhorar essa comunicação, o nosso trabalho aqui, vai ser um gosto muito grande, tá bom? Obrigada, Edi, pela sua presença, Julie, Marise, Celinha, Dudu, minha sobrinha linda que apareceu aqui do nada, coisa linda que eu amo mais que tudo no mundo. Um beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus, meus amores. Nós nos vemos na quarta-feira ou a qualquer momento por aqui, tá bom? Aguardo vocês. Um beijo.